Arthur Belmont sorriu, um sorriso que valia mais ou menos o PIB de um país pequeno. Era o tipo de sorriso que ele usava para fechar negócios, para aparecer em capas de revistas de negócios e, principalmente, para lembrar a todos no seu campo de visão que ele não era apenas rico, ele era o dono do jogo. Aos 28 anos, ele havia transformado a herança de seu pai, uma construtora sólida mas antiquada, em um império imobiliário e tecnológico. Prédios inteligentes que brotavam do chão como cogumelos de vidro e aço, aplicativos que gerenciavam cidades, uma fortuna que crescia em um ritmo tão absurdo que seus contadores precisavam de terapia para acompanhar. E agora, ali estava ele, no auge de seu poder, encostado na amurada de sua mais nova aquisição, o Invictus. O nome, claro, fora escolhido por ele. Invicto, invencível. Era como Arthur se sentia. O iate não era apenas um barco, era uma declaração de guerra contra a própria natureza. 40 metros de fibra de carbono e titânio, um design que parecia ter sido roubado de um filme de ficção científica e tecnologia que faria a NASA parecer uma startup de garagem. Tinha um sistema de navegação holográfico, piloto automático com inteligência artificial que aprendia com as rotas, estabilizadores giroscópicos que prometiam anular qualquer onda e, o orgulho de Arthur, um sistema de previsão do tempo que, segundo o vendedor, era 99,9% preciso ao analisar dados de satélite em tempo real. Era, em suma, um monumento flutuante ao seu ego. Enquanto seus amigos, uma coleção de herdeiros, influenciadores digitais e parasitas sociais em geral, exploravam os 3 andares do iate com gritinhos de admiração, Arthur permaneceu no convés principal, observando o homem que estragava a paisagem. Jonas. Era esse o nome dele, Arthur lembrava vagamente. Um velho que parecia ter nascido ali mesmo, na doca da Marina Exclusiva de Angra dos Reis. Tinha um rosto que parecia um lapa de todas as tempestades que já haviam passado por aquela costa. A pele curtida pelo sol e pelo sal. As mãos grossas e calejadas de quem puxa cordas e lida com peixes a vida inteira. Jonas cuidava das docas, um trabalho que, para Arthur, era tão significativo quanto do musgo que crescia nas pedras submersas. Então, Jonas, o que acha? Arthur perguntou. O tom carregado daquela falsa camaradagem que os ricos usam com os pobres para se sentirem magnânimos. Impressionante, não? Jonas, que estava verificando as amarras do Invictus com uma atenção quase religiosa, apenas ergueu os olhos por um segundo. Eram olhos de um azul desbotado, como o mar em um dia nublado, e continham uma calma que irritava Arthur profundamente. É um barco bonito, menino, ele disse. A voz rouca como o som das conchas se quebrando na areia. A palavra menino atingiu Arthur como um pequeno alfinete. Ninguém o chamava de menino. Ele era o Sr. Belmont. Bonito? Jonas, isso aqui não é bonito. Isso é o futuro. Arthur gesticulou para o iate. Não preciso de marujos, não preciso de capitão. Eu aperte um botão aqui. Ele apontou para um painel touchscreen e ele me leva para o Caribe, sozinho. A tecnologia resolve tudo. Jonas terminou de verificar um nó e cuspiu discretamente no mar. O mar não entende de tecnologia, menino. Ele só entende de respeito. Arthur riu, um som alto e desdenhoso. Ah, lá vem o filósofo dos 7 mares. Respeito? Eu respeito meu saldo bancário, Jonas. É o único respeito que importa. Ele enfiou a mão no bolso da sua bermuda de linho de grife e tirou um maço de notas de R$ 100. Olha, preciso que você dê uma última polida nos corrimãos. Vou dar uma festa daquelas no sábado. Só gente importante. Quero tudo brilhando, como se um anjo tivesse lambido cada centímetro de metal. Entendeu? Ele esticou R$ 300 na direção de Jonas. O velho olhou para o dinheiro, depois para Arthur, e por um instante, Arthur viu algo em seus olhos que não conseguiu decifrar. Não era ganância, nem gratidão. Era quase pena. Mas a expressão sumiu tão rápido quanto apareceu. Jonas pegou o dinheiro, sem dizer uma palavra, e o guardou no bolso de sua calça surrada. Vai ter festa, é? Jonas comentou, olhando não para o iate, mas para o céu, para o horizonte distante. A festa do ano, Arthur corrigiu.
Vamos sair no sábado à tarde, passar a noite ancorados em alguma ilha deserta e voltar no domingo. O sistema de som aqui é mais potente que o de uma boate em Ibiza. Jonas franziu a testa, o olhar ainda fixo no horizonte. O tempo vai virar no sábado à noite. Arthur rolou os olhos. Ele havia visto a previsão em seu painel holográfico. Sol, algumas nuvens, ventos de 5 nós. Perfeito! Jonas, meu iate guia um sistema de meteorologia que conversa com Deus. Ele me disse que vai fazer um tempo lindo. Acho que vou confiar nos meus satélites de 2 milhões de dólares, não no seu reumatismo. Jonas não sorriu. Ele apenas se virou e olhou para o casco do Invictus. Um barco grande como este, o senhor sabe usar os lemes manuais? Sabe ler uma carta de navegação se a energia acabar? A pergunta era tão absurda que Arthur gargalhou. Lemes manuais, cartas de navegação. Jonas, em que século você vive? Isso aqui não é uma caravela do Colombo. Se a energia acabar, o gerador de emergência entra. Se o gerador falhar, o segundo gerador entra. Se tudo explodir, eu ligo para o resgate pelo meu telefone de satélite e eles me buscam de helicóptero. Problemas são para pessoas pobres, Jonas. Eu tenho soluções. O velho pescador apenas balançou a cabeça lentamente, um gesto de resignação cansada. Ele terminou de verificar a última amarra e se levantou, limpando as mãos na calça. Só tome cuidado, menino. O mar é maior que qualquer homem, e com certeza é maior que qualquer barco. Com isso, ele se virou e começou a caminhar pela doca, seus passos lentos e firmes ecoando na madeira. Arthur ficou observando-o se afastar, sentindo uma irritação inexplicável. Aquele velho simples, com sua sabedoria barata de pescador, ousava dar conselhos a ele, Arthur Belmont. Era quase cômico. Ele voltou sua atenção para o iate, para a música que já começava a tocar no sistema de som, para o champanhe que um de seus amigos lhe oferecia. O futuro era ali, brilhante, tecnológico e caro. O passado, personificado naquele velho, era apenas uma sombra teimosa que logo desapareceria no sol forte de Angra. Ele pegou a taça de champanhe e brindou ao nada. Ao progresso, ele disse em voz alta, e que os velhos fiquem em terra. O sábado chegou como uma promessa de hedonismo. Desde o meio-dia, a marina particular se transformou em uma passarela de futilidades. Mulheres que pareciam ter sido esculpidas em academias e clínicas de estética desfilavam com bolsas que valiam mais que um carro popular. Homens com um bronzeado de quem passa mais tempo em campos de golfe do que em escritórios chegavam em seus Porsches e Ferraris, rindo alto demais sobre negócios fechados e ações que subiram. A trilha sonora era um lounge eletrônico genérico que um DJ, contratado por uma fortuna, tocava de um console no convés superior do Invictus. Era menos uma festa e mais uma competição silenciosa de quem era mais rico, mais bonito e mais entediado com a própria perfeição. Arthur Belmont, o anfitrião, circulava entre seus convidados com a graça de um predador em seu habitat natural. Cada aperto de mão era uma demonstração de poder, cada sorriso uma transação. Seus amigos mais próximos, Rodrigo e Larissa, o seguiam como satélites. Rodrigo, herdeiro de uma rede de hotéis, tinha a mesma arrogância de Arthur, mas sem o brilho da inteligência. Larissa, uma influenciadora com milhões de seguidores e um vazio existencial do mesmo tamanho, documentava cada momento com o seu celular, narrando para sua audiência virtual o quão incrível e exclusiva era aquela tarde. Enquanto isso, nas bordas daquele universo de luxo, Jonas terminava seu trabalho. Ele havia, de fato, polido cada corrimão e peça de metal do Invictus, até que o brilho ofuscasse, não por obediência cega, mas por um senso de dever profissional que Arthur jamais entenderia. Contudo, seu foco não estava no brilho do iate, estava no comportamento do mar. Ele observava a água da baía, que tinha adquirido uma cor estranha, um tom de verde escuro quase oleoso, mesmo sob o sol forte. Notava como as gaivotas, em vez de sobrevoarem os barcos em busca de comida, se agrupavam nos telhados do clube náutico, inquietas e barulhentas, e sentia o vento. Não era forte, mas havia mudado. Soprava do nordeste, um vento quente e úmido que trazia consigo um cheiro estranho, um cheiro de água profunda e problemas. Ele sabia que precisava tentar uma última vez, não por Arthur, que ele considerava um caso perdido, mas pelas outras almas a bordo.
jovens e tolos, que não tinham ideia do perigo que corriam. Com passos lentos e cansados, ele se aproximou do epicentro da festa, onde Arthur contava uma história sobre como havia comprado um relógio de edição limitada em um leilão em Mônaco, superando o lance de um príncipe árabe. "Com licença, menino", disse Jonas, a voz baixa, mas firme o suficiente para cortar a conversa. Arthur se virou, o sorriso congelado no rosto. A aparição daquele velho, com suas roupas manchadas e seu cheiro de maresia, era uma nota dissonante em sua sinfonia de perfeição. "Pessoal, olhem só!" ele anunciou para os amigos, o sarcasmo pingando de cada palavra. "O oráculo do cais veio nos dar sua bênção antes da grande viagem." Risadinhas se espalharam pelo grupo. Larissa até filmou Jonas com seu celular, provavelmente para uma postagem com a legenda "Figura local pitoresca." Jonas ignorou a zombaria. Ele olhou diretamente para Arthur. "O vento mudou de quadrante, menino. A maré tá estranha, repuxando mais forte que o normal. Isso que vem aí não é chuva de verão, é coisa feia." "O vento mudou. Parem as máquinas. Cancelem a festa. O grande capitão Jonas sentiu um arrepio na espinha." A humilhação agora era explícita, um espetáculo para sua plateia. Ele se aproximou de Jonas, o rosto a centímetros do velho, a voz baixando para um rosnado venenoso. "Escuta aqui, velho", garantindo que todos ouvissem. "Sabe quanto custa um parafuso de titânio deste iate? Paga seu barraco inteiro, se é que você tem um. Este iate vale mais que sua vida, então pare de encher o saco com suas histórias de pescador e volte para o seu lugar que é bem longe daqui." O golpe foi brutal, público e cruel. Os amigos de Arthur riram, alguns com visível desconforto, outros com prazer genuíno. Larissa postou o vídeo nos seus stories com um emoji de risada. Por um longo momento, Jonas apenas encarou Arthur, e naquele olhar azul desbotado não havia raiva, nem medo, nem humilhação. Havia apenas uma tristeza profunda, a tristeza de um homem sábio vendo uma criança brincar com fogo. Ele balançou a cabeça lentamente, deu as costas e se afastou sem dizer mais uma única palavra. O silêncio de sua retirada foi mais condenatória do que qualquer grito. "Bom, aonde estávamos?" Arthur disse, tentando retomar o clima de festa. "Ah, sim, o príncipe árabe ficou com uma cara..." As risadas voltaram, o champanhe continuou a ser servido, e o incidente foi rapidamente esquecido, relegado a uma anedota engraçada sobre o velho louco da doca. Uma hora depois, ao som de uma buzina potente e dos gritos animados dos convidados, o Invictus soltou suas amarras. Os motores, silenciosos e potentes, deslizaram o iate para fora da marina com a suavidade de uma lâmina cortando seda. A festa estava oficialmente em alto mar. Lá na ponta do pier, Jonas permaneceu parado, uma figura solitária contra o céu que começava a mudar de cor. O iate de Arthur era agora um ponto branco e reluzente no horizonte, um símbolo de poder e arrogância navegando em direção ao inevitável. O velho pescador não olhava mais para o barco, olhava para as nuvens que se formavam no limite do oceano. Não eram nuvens normais de chuva. Eram de um tipo que ele vira poucas vezes na vida, e todas elas terminaram em tragédia. Nuvens com uma base reta e escura como uma chapa de chumbo, e topos que se espalhavam como uma bigorna, prenúncio de uma tempestade com força de furacão. O ar ficou pesado, parado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. As gaivotas, agora em pânico, começaram a voar em bandos na direção da terra firme, gritando um aviso que só os velhos marinheiros entendiam. Jonas sentiu o gosto do sal na brisa e soube, com a certeza de quem viveu 70 anos em comunhão com o oceano, o que estava por vir. Não era apenas coisa feia, era uma ressaca. Uma daquelas tempestades traiçoeiras e violentas que nascem do nada e devoram tudo em seu caminho. E aqueles meninos, com seu barco invencível e seus telefones de satélite, estavam navegando diretamente para o coração dela. Ele se virou e caminhou lentamente para seu pequeno barraco, não para descansar, mas para preparar seu velho barco de pesca, por via das dúvidas. Longe da costa, o Invictus era um universo à parte. O sol de fim de tarde, um disco de ouro derretido, pintava o céu de tons alaranjados e roxos que pareciam ter sido encomendados para combinar com os coquetéis coloridos que os garçons serviam.
A música eletrônica pulsava em um ritmo suave, criando uma atmosfera de sofisticação relaxada. Era a chamada Golden Hour, a Hora Dourada, e Larissa, claro, estava em seu elemento, dirigindo um ensaio fotográfico improvisado com outras 3 moças igualmente esculpidas. Arthur, querido, a luz aqui está perfeita para o meu post, ela gritou do convés superior. Vem cá! Arthur, que estava no comando holográfico mostrando a Rodrigo como a IA do iate podia traçar uma rota para as Maldivas em segundos, sorriu com indulgência. 1 minuto, meu amor, estou mostrando para o Rodrigo como o futuro funciona. O painel diante dele exibia um mapa 3D do oceano, com a trajetória do Invictus marcada em uma linha de neon azul. Ao lado, a previsão do tempo era um espetáculo de otimismo tecnológico. Gráficos impecáveis mostravam ventos calmos, ondas de menos de meio metro e uma noite de céu estrelado. Imagina se a gente tivesse ouvido aquele velho maluco, disse Rodrigo, pegando um canapé de salmão com o dedo. A essa hora estaríamos encalhados na marina, perdendo este pôr do sol espetacular. Exatamente, Arthur concordou, dando um gole em seu uísque de 25 anos. Ele aumentou o volume da música com um toque no painel. O velho Jonas e suas nuvens de chumbo podem ficar com o reumatismo deles em terra firme. Nós temos satélites, nós temos a razão. Ele se sentia triunfante. Cada minuto de calmaria, cada sorriso de seus convidados era uma prova de que ele estava certo, e o velho, com sua sabedoria arcaica, estava errado. O mundo pertencia aos homens como ele, não aos Jonas. A festa fluía com a previsibilidade do luxo. As conversas eram um mosaico de superficialidades. A cotação de uma nova criptomoeda, a dificuldade de conseguir uma reserva no restaurante da moda em Tóquio, a tragédia que era ter que esperar 3 meses por um carro elétrico importado. Ninguém falava sobre o mar, exceto para comentar como ele servia de cenário perfeito para as fotos. Enquanto o sol finalmente mergulhava no oceano, a temperatura caiu alguns graus de forma súbita. Uma das amigas de Larissa, vestindo um biquíni que parecia ser feito mais de intenções do que de tecido, se arrepiou. Nossa, que estranho! O mar parece vidro, ela comentou, olhando para a superfície lisa e escura. Tá quieto demais. Arthur ouviu e sorriu com superioridade. É a tecnologia, querida. Os estabilizadores giroscópicos. Este iate nem balança. Você não sentiria nem um tsunami aqui dentro. A frase pairou no ar, carregada de uma ironia que só o destino e talvez um velho pescador em terra podiam apreciar. Com a chegada da noite, o Invictus se transformou. Um sistema de iluminação de LED, projetado por um artista de renome, acendeu-se, banhando o convés em uma luz suave e azulada que imitava o brilho do plâncton. A música ficou mais alta, mais dançante. Garrafas de champanhe eram estouradas a cada 10 minutos. O iate era uma ilha de euforia, completamente isolada do mundo real, flutuando em uma escuridão que parecia infinita. Arthur estava no centro de tudo, o rei em seu castelo flutuante. Ele dançava com Larissa, ria das piadas sem graça de Rodrigo, sentia-se invencível. Ele era a prova viva de que o dinheiro não apenas comprava a felicidade, comprava a própria realidade. Se ele quisesse um pôr do sol perfeito e uma noite estrelada, a tecnologia e sua conta bancária providenciariam. Simples assim. Foi no exato momento em que o DJ soltou o drop de uma música ensurdecedora, o clímax da festa, que o mar decidiu responder. Não veio com um aviso, não com uma chuva fina ou uma onda maior. Veio com um rugido. Um som baixo e gutural que pareceu vir das profundezas do próprio oceano. Uma vibração que atravessou o casco de titânio e subiu pelas solas dos sapatos caros dos convidados. Por um segundo, a vibração foi tão intensa que os copos na mesa tremeram. Antes que alguém pudesse processar o que era aquele som, o Invictus adernou violentamente para este bordo como se tivesse sido atingido por uma mão invisível e gigantesca. O movimento foi tão súbito e brutal que os estabilizadores giroscópicos não tiveram a menor chance. Pessoas foram arremessadas. Rodrigo caiu sobre uma mesa de vidro que se estilhaçou com um som agudo. Larissa gritou, agarrando-se a um corrimão para não ser jogada ao mar. E então veio a água. Uma parede de água negra, mais alta que o convés principal, ergueu-se do nada e desabou sobre a proa do iate com a força de uma demolição.
A onda varreu tudo em seu caminho. Mesas, cadeiras, garrafas e pessoas foram arrastadas. As luzes de LED explodiram em uma chuva de faíscas e curto-circuito. O sistema de som emitiu um guincho eletrônico agonizante e silenciou. A festa, o brilho, a música, a arrogância, tudo foi engolido em um instante. O que restou foi uma escuridão quase total, o uivo de um vento que não existia um minuto antes, os gritos de pânico de seus amigos e o som assustador do oceano batendo contra o casco. Arthur, encharcado e tremendo, conseguiu se levantar, agarrando-se à estrutura do que um dia fora o bar. Ele olhou para fora, para a escuridão absoluta onde, segundos antes, havia um mar de vidro sobre uma noite estrelada. Não havia estrelas. Não havia horizonte. Havia apenas um caos de água negra e espuma branca se agitando com uma fúria primitiva. O painel de navegação, agora crepitando com faíscas, exibia uma última e irônica mensagem antes de apagar completamente. Céu limpo, condições ideais de navegação. E foi ali, no meio do caos, com o gosto salgado do medo na boca, que Arthur entendeu com um terror que congelou sua alma que o velho do mar estava certo. O silêncio que se seguiu ao guincho eletrônico da música morrendo durou menos de um segundo. Foi preenchido instantaneamente por uma cacofonia de caos. Gritos agudos de terror se misturavam ao som gutural do vento que agora açoitava o iate sem piedade. O Invictus, que segundos antes flutuava com a estabilidade de uma ilha, agora era uma casca de nós em um liquidificador. Luzes de emergência, com o seu brilho branco e fantasmagórico, piscaram e finalmente se acenderam, revelando uma cena de devastação. O convés parecia uma zona de guerra. Mesas de design viradas, pedaços de vidro espalhados como diamantes perigosos, garçons encharcados tentando se levantar e os convidados, os convidados. A elite da cidade, os donos do jogo, estavam reduzidos à sua forma mais primitiva. Homens de terno caro vomitavam sobre os sapatos italianos. Mulheres, cujas vidas giravam em torno da manutenção de uma aparência impecável, agarravam-se a qualquer coisa sólida. O cabelo de salão colado no rosto, a maquiagem cara escorrendo como tinta. Meu vestido de seda! Larissa gritava histericamente, olhando para a mancha de vinho tinto que agora enfeitava a peça de R$ 20.000. Sua angústia, porém, foi interrompida por uma segunda onda, que, embora menor, lavou o convés novamente, quase a arrancando do corrimão. O vestido foi esquecido. Agora ela gritava pela vida. Rodrigo, com um corte na testa da onde escorria um filete de sangue, cambaleou até Arthur. Cara, você disse que ela é seguro. Meu pai vai te matar se eu morrer aqui. Você tem noção do que você fez? Sua voz era uma mistura esquisita de acusação e pânico infantil. Mas Arthur mal o ouvia. Seu cérebro, treinado para processar crises financeiras e aquisições hostis, lutava para compreender aquela nova variável, a fúria da natureza. Seu primeiro instinto, o instinto de um homem que acreditava que todo problema tinha uma solução tecnológica, assumiu o controle. Calma! Ele gritou, a voz quase inaudível contra o uivo do vento. O gerador de emergência vai entrar. O sistema vai reiniciar. Ele empurrou Rodrigo para o lado e começou a correr, ou melhor, a tentar correr, em direção à ponte de comando. A cada passo, o iate se inclinava em ângulos impossíveis, forçando-o a se agarrar nas paredes. O mar não era mais um pano de fundo azul, era um monstro vivo. Ondas que pareciam prédios líquidos se erguiam na escuridão, suas cristas brancas de espuma visíveis sob os clarões dos relâmpagos, e desabavam contra o casco com um som de metal sendo rasgado. O Invictus, a obra-prima da engenharia náutica, gemia sob a pressão, cada estalo e rangido um lembrete de sua fragilidade. A chuva começou, não como uma chuva de verão, mas como agulhas de gelo atiradas horizontalmente por um vento que parecia determinado a arrancar a pele de seus ossos. Quando Arthur finalmente chegou à ponte de comando, o coração martelando no peito, ele encontrou o templo de sua fé em ruínas. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos que iluminavam a cena por frações de segundo. O painel holográfico, seu orgulho e alegria, eram apenas uma placa de vidro morta. As telas touchscreen estavam pretas. Um cheiro de queimado pairava no ar.
Invictus, ligar sistemas, navegação, ligar. Ele gritou para o nada. O comando de voz que antes respondia com uma voz feminina e serena, agora ecoando no vazio. Nada. Ele se jogou na cadeira do capitão e começou a apertar botões, a virar interruptores, a bater nos painéis com o punho fechado. Vamos! Funciona sua porcaria de $1 milhão! Mas a tecnologia, sua deusa, o havia abandonado. O iate estava morto na água, à deriva, completamente cego e mudo no meio de uma tempestade que se tornava mais violenta a cada segundo. O piloto automático com o IA, os sonares de última geração, o telefone de satélite, tudo dependia do sistema elétrico principal que, aparentemente, havia fritado. Foi quando ele estava prestes a se render ao desespero que o iate foi atingido novamente. Desta vez, a onda veio pela lateral, levantando o barco de 40 metros como se fosse um brinquedo de banheira e o jogando de lado. O som foi ensurdecedor. Um dos vidros reforçados da ponte de comando se estilhaçou, lançando cacos de uma torrente de água gelada para dentro. Arthur foi jogado no chão, o ombro batendo com força contra a base de um console. Então, um novo som se juntou à sinfonia do caos. Um som agudo, estridente e insistente, vindo de algum lugar nas entranhas do navio. Um alarme. Um alarme que ele reconhecia dos manuais que nunca se deu ao trabalho de ler por completo. Era o alarme da bomba de porão. Estavam inundando! Arthur se levantou, a água gelada encharcando suas calças. Ele olhou para os painéis mortos, para o vidro quebrado, para a escuridão lá fora. O alarme gritava em seus ouvidos, uma sentença de morte eletrônica. Seu dinheiro não valia nada, sua influência não chegava ali. Sua tecnologia, que prometia o invencível, agora era um emaranhado de circuitos inúteis. Ele não era Arthur Belmont, o gênio dos negócios. Não era o rei do mundo. Era apenas um garoto assustado, em um barco quebrado no meio de um oceano furioso. E a percepção que o atingiu, mais fria e cortante que a água do mar que subia por seus tornozelos, foi a de que ele iria morrer ali. Sozinho, cercado por seus amigos inúteis e os destroços de sua arrogância. E a última pessoa que tentou avisá-lo, a última pessoa que poderia talvez saber o que fazer, era um velho pescador que ele havia humilhado e deixado para trás, em terra firme. O alarme da bomba de porão não era um som sofisticado. Não era um dos bips elegantes ou das vozes serenas com que o iado Invictus costumava alertar Arthur sobre problemas triviais, como o champanhe estar acabando. Era um guinchil agudo, estridente e insistente, vindo de algum lugar nas entranhas do navio. Um alarme que ele reconhecia dos manuais que nunca se deu ao trabalho de ler por completo. Era o alarme da bomba de porão. Estavam afundando. Por um momento, Arthur ficou paralisado no chão da ponte de comando, a água gelada se misturando ao sangue de cortes que ele nem sabia que tinha. Sua primeira reação foi a negação. Ele se arrastou até o console principal, o mesmo que, horas antes, exibia o futuro com tanta arrogância, e começou a procurar um comando para silenciar o alarme. Mas não havia nada. O sistema estava morto. O alarme, operando em um circuito de emergência independente e primitivo, continuava a gritar, zombando de sua impotência. Faz alguma coisa, Rodrigo berrou da porta da ponte, o rosto pálido de pavor. Estou tentando, seu idiota! Arthur gritou de volta, a máscara de líder confiante se desintegrando para revelar o garoto assustado por baixo. Ele se levantou e cambaleou para fora da ponte, descendo a escadaria em espiral que agora estava escorregadia e perigosa. No salão principal, a cena era patética. Os convidados, a nata da sociedade, estavam amontoados em um canto, tremendo de frio e medo. Larissa, a rainha das redes sociais, estava agachada no chão, tentando proteger o celular da água, chorando não de medo, mas de frustração. Não tem sinal! Como vou fazer uma live? Meus seguidores precisam saber que eu posso morrer! A futilidade daquela frase, dita no meio do apocalipse, foi tão absurda que Arthur sentiu uma onda de desprezo que superou momentaneamente seu próprio medo. Ele ignorou a todos e continuou seu caminho para os níveis inferiores, para a barriga da besta. Quanto mais descia,
mais o som da água se tornava audível, não apenas o barulho das ondas do lado de fora, mas o som sinistro de água slosh, slosh, slosh do lado de dentro. Ele abriu a escotilha da sala de máquinas e o cheiro de ozônio e água salgada o atingiu com força. A visão era o seu pior pesadelo. A água já cobria o chão da sala de máquinas, subindo rapidamente. Os motores elétricos, silenciosos e ecológicos, que eram seu orgulho, estavam parcialmente submersos, soltando faíscas e estalos, os últimos suspiros de uma tecnologia caríssima se rendendo a um elemento que ela nunca poderia controlar. A água jorrava com força de uma junta rompida perto da linha d'água, uma ferida aberta no casco de seu iate invencível. As bombas de porão automáticas, que deveriam expelir milhares de litros por minuto, estavam silenciosas e imóveis. Sem energia, eram apenas peças inúteis de metal. Foi então que a lembrança de sua última conversa com Jonas o atingiu como um soco. Se tudo explodir, eu ligo para o resgate pelo meu telefone de satélite e eles me buscam de helicóptero. A última solução. A última barreira entre ele e a morte. Ele voltou correndo para o convés superior, para seu camarote particular, onde guardava o telefone em sua caixa à prova d'água. Encontrou-o, o coração batendo com uma esperança desesperada. Abriu a caixa, o telefone estava intacto. Ele correu para uma parte relativamente abrigada do convés, a chuva e o vento tentando arrancá-lo de suas mãos. Ligou o aparelho. As luzes se acenderam. Funcionava. Ele discou o número da emergência marítima, a mão tremendo tanto que errou os dígitos 2 vezes. Na terceira tentativa, a chamada completou. Ele ouviu o som de chamar, 1, 2, 3 vezes. Uma voz finalmente atendeu, quebrada pela estática. Emergência? Qual a sua posição? Socorro! Meu iate está afundando! Arthur gritou contra o vento. Nome Invictus. Estamos... Ele não sabia onde estavam. Olhou para a escuridão, mas não havia referência. Nenhuma luz, nenhuma terra. Eu não sei! O GPS parou de funcionar. Senhor, repita! O sinal tá... péssimo! Naquele exato momento, uma onda monstruosa atingiu a lateral do iate. Arthur foi jogado contra a parede. O telefone de satélite voou de sua mão, bateu com força no convés e deslizou para a escuridão do mar. Desapareceu. A última esperança tecnológica engolida pelo oceano. Arthur ficou ali, encharcado, derrotado, olhando para o lugar onde o telefone havia sumido. Ele riu. Uma risada seca, vazia, a risada de um homem que perdeu tudo. Ele desceu novamente para a sala de máquinas, o alarme ainda gritando, a água agora batendo em seus joelhos. Viu a alavanca de uma bomba manual, uma peça de museu instalada para emergências improváveis. Agarrou-a e começou a bombear com a força do desespero. A água saía por uma mangueira em um fluxo patético, enquanto entrava 10 vezes mais rápido pela fenda no casco. Era como tentar esvaziar uma piscina com um copo de shot. Depois de 5 minutos, seus braços, desacostumados a qualquer esforço físico real, queimavam de dor. Ele parou, ofegante, o suor se misturando à água salgada em seu rosto. Inútil. Tudo era inútil. Seus amigos eram inúteis. Seu iate era inútil. Seu dinheiro era inútil. E, acima de tudo, ele era inútil. Ele, Arthur Belmont, o invicto, não sabia fazer absolutamente nada que importasse naquele momento. Não sabia navegar, não sabia consertar o motor, não sabia sequer como bombear água de forma eficiente. E ali, na escuridão fria do porão de seu iate invencível, com a água gelada subindo rapidamente e o alarme gritando o hacking de sua arrogância, Arthur Belmont finalmente entendeu o que era ser de fato pobre. Pobre de conhecimento, pobre de habilidade, pobre de espírito. E essa era uma falência da qual nenhum advogado ou contador poderia salvá-lo. O tempo perdeu o sentido na escuridão fria da sala de máquinas. Para Arthur, poderiam ter se passado minutos ou horas. Ele permaneceu sentado no chão metálico, a água gelada agora batendo em sua cintura,
O alarme da bomba de porão, um grito incessante que se tornara a trilha sonora de seu fracasso. O sentimento de pânico havia dado lugar a uma apatia gelada. Era assim que terminava? Não em uma sala de reuniões, assinando um contrato bilionário, mas no porão de seu próprio mausoléu flutuante? Ele pensou em seu pai, um homem que construíra a empresa com as próprias mãos, que entendia de concreto e vergalhões, mas que nunca entendeu a obsessão do filho por tecnologia e finanças. Um homem precisa saber usar as mãos, Arthur, ele costumava dizer. Precisa saber consertar o que quebra. E Arthur sempre ria. Para quê, pai? Eu posso pagar alguém para consertar. Agora, cercado por milhões de dólares em equipamentos quebrados, a sabedoria de seu pai o assombrava. E então, na escuridão de sua mente, ele viu o rosto de Jonas. Viu aqueles olhos azuis desbotados, não com raiva, mas com aquela terrível e serena pena. As palavras do velho ecoaram em sua cabeça, mais claras e altas que o barulho da tempestade. O mar não entende de tecnologia, menino. Ele só entende de respeito. Sabe ler uma carta de navegação se a energia acabar? Respeito, cartas de navegação, ferramentas de um mundo que ele havia descartado como obsoleto. Naquele momento de desespero absoluto, uma ideia absurda, um último espasmo de instinto de sobrevivência brotou em sua mente. Havia uma última peça de tecnologia no iate que talvez ainda funcionasse, precisamente porque era antiga, porque era estúpida, porque não dependia da rede elétrica central, o rádio de emergência. Um simples rádio VHF, movido por uma bateria selada, guardado em um armário para situações que seus engenheiros haviam classificado como estatisticamente impossíveis. Uma nova energia, nascida não da confiança, mas da mais pura e abjeta desesperança, o colocou de pé. Ele começou a subir, lutando contra o balanço do iate e a água que dificultava cada passo. Quando chegou ao salão principal, Rodrigo o agarrou pelo braço, os olhos esbugalhados de terror. Arthur, para onde você vai? A gente vai morrer! O barco está afundando! Arthur o empurrou com uma força que não sabia que possuía. Talvez, ele rosnou, a voz rouca. Mas não vou ficar aqui esperando. Fica fora do meu caminho. Ele não olhou para trás. Ignorou os chonos de Larissa e os gemidos dos outros convidados. Havia uma pequena sala de comunicações ao lado da ponte de comando. A porta estava emperrada. Ele a arrombou com o ombro, a duraguda um lembrete bem-vindo de que ainda estava vivo. Lá dentro, encontrou o armário de emergência. A fechadura eletrônica, claro, estava morta. Ele pegou um extintor de incêndio da parede e, com 3 golpes violentos, estraçalhou a fechadura. Lá dentro, debaixo de coletes salva-vidas e sinalizadores, estava ele. Um rádio marítimo VHF, um trambolho de plástico cinza que parecia um dinossauro tecnológico. Ele conectou a bateria de emergência. Com um estalo, o aparelho ganhou vida, a pequena tela LCD acendendo com uma luz verde doentia. Ele girou o seletor para o canal 16, o canal internacional de socorro. Estática. Um chiado infernal que parecia o som da própria tempestade. Droga! Ele gritou, batendo no aparelho. A antena externa devia ter sido arrancada. O sinal era quase nulo. Ele girou o seletor de frequência, passando por canais, ouvindo apenas o chiado cósmico do nada. A esperança, frágil como era, começou a morrer de novo. Mas então ele ouviu algo. No meio da estática, um som quase imperceptível. Uma voz. Distante, quebrada, mas humana. Havia alguém lá fora. Ele agarrou o microfone, o plástico frio de duro em sua mão trêmula. Apertou o botão de transmissão. Sua voz, quando saiu, estava rachada e irreconhecível. Mayday! 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 Aqui é o iate Invictus! Ele fez uma pausa, engolindo em seco, o gosto amargo da derrota em sua boca. Pane elétrica total. Estamos inundando. Não temos localização. Ele olhou ao redor, para os destroços de seu mundo perfeito, para a arrogância transformada em lixo. E então, ele tomou a decisão que redefiniria o resto de sua vida. Ele não pediu pela guarda costeira. Ele não pediu por um helicóptero. Em seu momento de maior humilhação,
Ele pediu pela única pessoa cujo conhecimento ele agora sabia que valia mais que toda a sua fortuna. O sinal está fraco. Por favor, se alguém estiver ouvindo... Sua voz quebrou. Procurem o Jonas, na marina. O velho da doca. Jonas. Ele respirou fundo, as lágrimas se misturando com a água do mar em seu rosto. Digam a ele que o Invictus está morrendo. Ele vai entender. Ele avisou. A voz enfraqueceu. Por favor, chamem o Jonas. Ele soltou o botão de transmissão. O microfone caiu de sua mão, balançando em seu fio espiralado e batendo contra o console com um baque surdo e oco. Do alto-falante, a única resposta era o assovio da estática, o lamento solitário da tempestade. Arthur desabou na cadeira do capitão, completamente exausto. Ele não sabia se alguém havia ouvido. Provavelmente não, mas ele havia feito a única coisa que lhe restava. Havia abdicado de seu poder, de sua riqueza, de seu orgulho e depositado sua última e patética aposta na sabedoria de um simples velho que ele havia feito de tudo para humilhar. Agora, só restava esperar. Pelo resgate ou pelo mar. E pela primeira vez, ele não tinha certeza de qual dos dois seria mais misericordioso. Na marina, o inferno havia chegado por terra e por mar. A tempestade, que nascera em alto mar, como um monstro silencioso, agora mostrava toda a sua fúria contra a costa. O vento uivava entre os mastros dos veleiros, criando uma sinfonia assustadora de assovios e gemidos. A chuva caía com a densidade de uma cortina de água, transformando o cais de madeira em um riacho perigoso. Donos de barcos e funcionários da marina corriam de um lado para o outro, gritando ordens, tentando reforçar amarras e proteger seus investimentos de milhões de reais, que, sob a fúria do tempo, pareciam tão frágeis quanto brinquedos. Em meio ao pânico generalizado, Jonas era uma ilha de calma metódica. Ele não corria. Seus movimentos eram lentos, econômicos e precisos. Enquanto outros se desesperavam, ele trabalhava. Com a experiência de quem já viu o oceano mostrar os dentes dezenas de vezes, ele se movia de barco em barco, não apenas o seu, mas de todos, verificando os nós, adicionando cordas de segurança, ajustando as defensas para que os cascos não se chocassem uns contra os outros. Ele não fazia isso por ordem de ninguém, fazia porque era o certo a se fazer. Cuidar dos barcos era cuidar da vida dos homens. Dentro da pequena sala de controle da marina, Léo, o operador de rádio, um rapaz de 20 e poucos anos que sonhava em ser piloto de avião, estava à beira de um colapso nervoso. O rádio VHF não parava de chiar com os chamados de socorro de barcos menores que foram pegos de surpresa. Ele passava as coordenadas para a guarda costeira, tentava acalmar vozes em pânico e rezava para que seu turno acabasse logo. Foi no meio de um desses chamados que ele ouviu uma transmissão fraca, quase submersa na estática, no canal 16. Mayday, Mayday, Yacht, Invictus. Léo franziu a testa. Invictus? Era o nome do iate novo e metido do tal do Belmont. Ele aumentou o volume. Pane total! Inundando! Não temos localização! A voz do outro lado era de puro terror. A voz de um homem quebrado. Léo pegou a prancheta para anotar as informações, mas o que veio a seguir o fez parar. Não chamem a guarda costeira! O sinal é fraco. Procurem o Jonas. Na marina, o velho da doca. Jonas, diga a ele que o Invictus está morrendo. Ele vai entender. Ele avisou. Por favor, chamem o Jonas. A transmissão foi cortada, substituída pelo chiado familiar da estática. Léo ficou olhando para o rádio, perplexo. Que diabos foi isso? Ele murmurou. Chamar o Jonas? O velho que cuidava do lixo e amarrava os barcos. Deve ser o tal do Belmont, bêbado e delirando de pânico. Ele tinha mais o que fazer. Havia emergências reais acontecendo. Ele atendeu outra chamada, passou as informações, mas a voz desesperada pedindo por Jonas não saía de sua cabeça. Havia algo ali, uma urgência, uma sinceridade que o incomodava.
Ele lembrou-se de ter visto o velho Jonas conversando com Belmont mais cedo, antes de o iate partir. Lembrou-se da expressão séria do velho. Contra seu bom senso, Léo decidiu que precisava, no mínimo, avisar. Ele encontrou Jonas no final do pier, encharcado da cabeça aos pés, terminando de prender uma lona sobre o motor de um pequeno barco de pesca. "Jonas!" Léo gritou contra o vento. "Tem um maluco no rádio chamando por você!" Jonas se virou lentamente, os olhos azuis se estreitando para enxergar através da chuva. "Disse que o iate Invictus está afundando e que era para chamar você!" Léo completou, sentindo-se ridículo por estar dizendo aquilo. A reação de Jonas foi imediata e assustadora. Toda a calma desapareceu de seu rosto, substituída por uma máscara de aço. Não havia surpresa nem um pingo de "eu avisei". Havia apenas a sombria confirmação do que ele já sabia que iria acontecer. Ele disse o nome do iate? A voz de Jonas era cortante, profissional. "Sim, Invictus." "Deu alguma direção? Alguma referência?" "Nenhuma! Disse que o GPS não funcionava. A chamada cortou." Jonas não perdeu mais um segundo. Ele passou para o Léo como um furacão e se dirigiu à sala de controle. Ignorou o gerente da Marina que tentava lhe perguntar o que estava acontecendo e foi direto para o rádio. Girou o seletor, tentou chamar o Invictus no canal 16. Nada. Apenas o som branco da tempestade. Ele olhou para o display do radar. Era uma mancha caótica de verde e vermelho. Inútil. A tecnologia, mais uma vez, era cega. "A guarda costeira já foi avisada?" Jonas perguntou a Léo. "Sim, mas eles estão sobrecarregados. Disseram que há pelo menos 5 barcos em situação pior e que não podem lançar o barco de resgate principal com um mar desses." Jonas não respondeu. Ele se virou e caminhou até uma parede da sala, onde estava pendurado um grande e velho mapa de navegação de papel, cheio de marcas de lápis e manchas de café. Ele passou o dedo calejado sobre o mapa, os olhos se movendo rapidamente. "Eles saíram daqui às 3 da tarde", ele murmurou para si mesmo. "Com este vento e esta corrente, a uma velocidade de cruzeiro de 18 nós." Ele estava calculando, usando o computador mais poderoso que existia. A experiência de uma vida inteira no mar. Seu dedo parou em uma área sudeste da Ilha Grande, uma região conhecida por suas correntes traiçoeiras e recifes submersos. "Eles estão aqui", ele disse, mais como uma certeza do que como uma suposição. "Jonas, é impossível saber", disse o gerente da Marina, que finalmente havia entendido a situação. "E mesmo que estivessem, ninguém sai com um mar desses. É suicídio." Jonas não deu ouvidos. Ele se virou e saiu da sala de controle, caminhando de volta para a chuva e o vento. Ele passou pelos iates de milhões de dólares, que agora pareciam prisioneiros assustados em suas docas, e se dirigiu para o canto mais humilde da Marina. Lá estava seu barco. Não era um iate. Era um barco de pesca, velho, de madeira, com o casco azul marinho riscado por incontáveis batalhas contra as ondas, e a pintura do nome quase apagada. Mas o nome ainda era legível. Teimosa. Jonas saltou a bordo com a agilidade de um homem 30 anos mais novo. Ele não se preocupou em pegar coletes salva-vidas extras ou equipamentos de emergência sofisticados. Ele pegou apenas uma corda grossa, um galão de diesel e sua velha jaqueta impermeável. Ele foi até a pequena cabine de comando, girou a chave e o motor a diesel, velho e confiável, tossiu uma vez e depois rugiu, um som grave e poderoso que cortou o uivo do vento. Léo e o gerente assistiam da janela da sala de controle, boquiabertos. O velho Jonas, o humilde zelador das docas, estava soltando as amarras de seu pequeno barco de pesca, preparando-se para fazer o que a guarda costeira considerava impossível, sair para o coração da tempestade para salvar o mesmo homem que, horas antes, lhe dissera que sua vida não valia nada. Sair da proteção da Marina para o mar aberto foi como saltar de um prédio em chamas.
A Teimosa foi recebida por uma parede de água que a levantou e a jogou de lado com uma violência que teria partido ao meio barcos menos honestos. Mas a Teimosa era feita de outra matéria. Construída décadas atrás por um artesão que entendia mais de mar do que de lucro, a velha traineira de pesca não lutava contra as ondas, ela dançava com elas. O casco de madeira gemia e estalava, não como um sinal de fraqueza, mas como um corpo vivo se ajustando ao esforço. Cada tábua, cada prego, cada camada de tinta desbotada contava uma história de sobrevivência. No leme, Jonas era a extensão do barco. Seus pés firmes no convés molhado, o corpo balançando em sincronia perfeita com o movimento do mar, as mãos segurando o velho timão de madeira com uma intimidade de décadas. Ele não olhava para instrumentos. Seus instrumentos eram seus sentidos, afiados por uma vida inteira de conversas silenciosas com o oceano. Ele sentia a direção do vento na pele do rosto, lia a força das correntes no jeito como o barco adernava, navegava pelos clarões dos relâmpagos que, por breves segundos, revelavam a paisagem apocalíptica de montanhas de água se erguendo e desabando. Ele não estava com medo. O medo era um luxo para quem não sabia o que fazer. Jonas estava ocupado demais. Ele se guiava pela rota que traçara mentalmente no mapa de papel, rumo sudeste, corrigindo o curso constantemente para compensar a força da correnteza que, ele sabia, arrastava tudo para leste naquela região. Cada onda que ameaçava engolir a Teimosa era recebida com um pequeno ajuste no leme, uma manobra que fazia o barco subir pela crista e deslizar pelo outro lado, em vez de ser esmagado por ela. Era uma arte, uma dança perigosa entre um homem e um deus furioso. Enquanto isso, a bordo do Invictus, a esperança havia morrido. Arthur continuava sentado na cadeira do capitão, na ponte de comando inundada, o alarme de porão um som constante que já nem registrava mais. Ele estava num estado de torpor, aceitando o fim. No salão, seus amigos haviam se rendido ao pânico. Alguns choravam histericamente, outros rezavam, e Larissa, em um último ato de sua geração, tentava gravar um vídeo de despedida para seus seguidores, mas suas mãos tremiam tanto que a imagem era apenas um borrão. Foi um dos garçons, um jovem chamado Pedro, que viu primeiro. Ele estava olhando para fora através de um dos poucos vigias que não haviam sido estilhaçados quando um clarão de relâmpago iluminou a cena. "Uma luz!" ele gritou, a voz esganiçada. "Eu vi uma luz!" "É um relâmpago, seu idiota!" Rodrigo gritou de volta de seu canto. "Estamos todos mortos!" "Não! Era uma luz de barco, amarela! Eu juro que vi!" Arthur levantou a cabeça lentamente. Outra alucinação do pânico. Mas então, um novo relâmpago rasgou o céu e ele também viu. Lá fora, no meio do caos de ondas e chuva, havia um ponto de luz amarela, pequeno, mas teimoso. Uma luz que subia e descia com as ondas, mas que continuava a se aproximar, lenta e inexoravelmente. Não podia ser. A guarda costeira não sairia. Seria outro iate. Impossível. Ninguém seria louco o suficiente. A luz se aproximou mais e mais, até que eles puderam distinguir a silhueta do barco. Era pequeno, velho, um barco de pesca, e na cabine uma única figura, imóvel no leme. O Invictus inteiro ficou em silêncio. Os choros pararam. Todos se arrastaram para as janelas, olhando para a visão impossível. O pequeno barco de madeira, a Teimosa, manobrava ao lado do gigante de titânio ferido com uma perícia que desafiava as leis da física. O homem no leme guiou sua embarcação através de ondas que deveriam tê-la virado, aproximando-se do Invictus até que estivessem a poucos metros de distância. Um relâmpago iluminou seu rosto. "É o velho!" sussurrou Larissa, incrédula. "É o velho da doca!" Arthur sentiu como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões. Jonas! Ele havia ouvido, ele havia vindo. Aquele homem simples que ele havia humilhado e desprezado estava ali, no coração da tempestade, em seu barco insignificante, para salvá-los. A voz de Jonas cortou o uivo do vento. Não era um grito, mas um comando. Uma voz acostumada a se fazer ouvir sobre o barulho do mar. Ela não carregava nem pânico, nem raiva e nem um pingo de "eu te avisei". Carregava apenas autoridade pura.
Ele olhou diretamente para a ponte de comando, para a silhueta de Arthur paralisada atrás do vidro quebrado. Menino! A voz de Jonas ecoou, poderosa e clara. Acorda para a vida! Jogue uma corda, agora! Arthur ficou congelado por um segundo, o cérebro tentando processar a inversão total de poder. O velho pescador não estava pedindo, estava ordenando. E se quiser viver, Jonas continuou, o olhar fixo em Arthur. Você e seus amigos vão fazer sem uma pergunta exatamente o que eu mandar. A voz de Jonas não foi um pedido, foi uma rachadura no universo de Arthur. Por um segundo que se estendeu por uma vida inteira, o cérebro de Arthur se recusou a processar a ordem. O orgulho, um reflexo condicionado por 28 anos de privilégio, gritava em silêncio. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Mas o instinto de sobrevivência, um animal primitivo que o dinheiro havia mantido adormecido por muito tempo, gritou mais alto. Obedeça ou morra. Acorda! Arthur gaguejou, finalmente se movendo. Ele se atrapalhou pela ponte de comando escura e inundada procurando por um cabo de amarração. Suas mãos, acostumadas a fechar contratos e a segurar taças de cristal, eram inúteis para tarefas reais. Ele tropeçou, caiu, se arranhou nos destroços e finalmente encontrou uma corda grossa e pesada. Arrastou-a para a lateral do convés, o vento tentando arrancá-la de suas mãos. Lá embaixo, a teimosa subia e descia em ondas que pareciam ter 10 metros de altura, mas Jonas a mantinha posicionada com uma habilidade que parecia bruxaria. Arthur tentou jogar a ponta da corda, mas o arremesso foi patético, caindo a metros de distância. Não é para me pescar, menino! Joga com vontade! Jonas gritou, a voz sem um pingo de impaciência, apenas foco total. Na segunda tentativa, a corda chegou. Jonas agarrou no ar com uma mão, amarrou-a em um cunho da teimosa com um nó rápido e complexo, e então fez algo que desafiava sua idade e a fúria da tempestade. Ele esperou uma onda levantar seu pequeno barco quase ao nível do convés do iate e, em um movimento fluido e poderoso, saltou. Ele aterrissou no convés do Invictus com um baco surdo, os pés firmes, o corpo já se ajustando ao balanço do navio maior. Estava encharcado, o cabelo branco colado na testa, mas seus olhos azuis estavam acesos com uma energia primal. Ele não perdeu um segundo com Arthur. Seu primeiro olhar foi para a massa de convidados trêmulos e inúteis. Sua voz cortou o ar como um chicote. Vocês aí! Ele apontou para Rodrigo e 2 outros rapazes que estavam paralisados de medo. Parem de choramingar! No porão tem uma bomba manual. Achem e comecem a revezar de 5 em 5 minutos. Não parem por absolutamente nada, entenderam? Os 3 olharam para ele, boquiabertos. Agora! Jonas rugiu, e o poder em sua voz os fez mover como autômatos. Então, ele se virou para Larissa e as outras mulheres. Baldes, caçarolas, qualquer coisa que segure água, comecem a tirar a água do salão. É melhor do que ficar aí sentada esperando a morte. Surpreendentemente, elas também obedeceram, o medo da morte sendo um motivador mais forte que o orgulho ferido. Finalmente, ele se virou para Arthur. Seus olhos não continham triunfo, nem zombaria. Eram os olhos de um capitão avaliando um marinheiro inútil. E você, menino? Preciso das cartas de navegação de emergência. Estão no armário debaixo da mesa de comando, numa caixa de metal. E traga o compasso magnético. Rápido! Arthur correu para cumprir a ordem. Encontrar as cartas de navegação, as mesmas que ele havia ridicularizado, foi o ato final de rendição de seu ego. Ele voltou com a caixa de metal e o compasso, a água chapinhando a seus pés. Jonas, Ele começou, a necessidade de se desculpar, de explicar, de alguma forma se reconectar com as regras do seu mundo borbulhando dentro dele. Me desculpe, Jonas o cortou. Não com raiva, mas com a praticidade fria de um cirurgião em meio a uma operação de emergência. Ele pegou as cartas da mão de Arthur. Não há tempo para desculpas, menino, ele disse, a voz calma em meio ao rugido da tempestade. O mar não se importa com os seus sentimentos, ele só quer afundar este barco.
Agora, vá ajudar os outros a baldear a água. Você é jovem, tem braços fortes, use-os. Sem outra palavra, Jonas se virou e foi para a ponte de comando, deixando Arthur ali, reduzido de bilionário a um par de braços fortes. Pela primeira vez na vida, seu nome, sua fortuna e seu status não valiam absolutamente nada. Ele era apenas mais um homem em um barco afundando, recebendo ordens de um velho pescador. Ele se juntou ao grupo que tirava água do salão com baldes, em um esforço que parecia desesperadamente fútil. E enquanto trabalhava, o corpo dolorido, as mãos já formando bolhas, ele observava Jonas. O velho havia encontrado uma lanterna de emergência e na ponte de comando escura ele a segurava com a boca enquanto abria a carta de navegação sobre a mesa. Com um simples compasso magnético e os clarões dos relâmpagos como referência, ele estava traçando um curso, fazendo cálculos, transformando o caos em um plano. Naquele momento, enquanto Arthur jogava um balde de água de volta para o oceano furioso, a epifania o atingiu com a força de uma onda. Jonas não era pobre. Aquele homem possuía uma riqueza que ele, Arthur, jamais poderia comprar. Uma riqueza de conhecimento, de experiência, de coragem, de respeito pelo poder da natureza. Arthur era o bilionário, mas Jonas era o homem rico. E Arthur, com toda a sua fortuna, não passava de um indigente, um mendigo de sabedoria, implorando por uma esmola de esperança. Jonas saiu da ponte de comando, o rosto sério, mas com um traço de controle que não existia antes. Ele olhou para o trabalho frenético dos convidados, para a água que ainda entrava, mas que agora era combatida. Bom, agora que pararam de chorar, talvez a gente consiga sobreviver. Ele olhou para Arthur encharcado e exausto. Segurem-se, a noite vai ser longa. A ponte de comando do Invictus havia se transformado em uma caverna primitiva. A única luz vinha da lanterna de emergência, cujo feixe trêmulo, segurado pela mão de Arthur, dançava sobre a grande carta de navegação que Jonas havia estendido sobre o console morto. O papel, úmido e manchado, parecia um artefato antigo em meio aos destroços de tecnologia de ponta. O alarme parou de gritar, disse Arthur, a voz rouca. A bomba manual no porão, operada em revezamento desesperado por Rodrigo e os outros, estava conseguindo manter o nível da água estável, mas não o diminuía. Isso não adianta nada se não estancarmos a fenda, Jonas respondeu sem tirar os olhos do mapa. Sua voz era um contraponto de calma ao pandemônio lá fora. Menino, preciso que você e seus amigos fortes venham comigo. Ele guiou Arthur e Rodrigo de volta à sala de máquinas. O barulho da água jorrando pela fissura no casco era assustador. Isso é impossível de consertar, gritou Rodrigo, acima do barulho. Não vamos consertar, vamos engasgar, disse Jonas. Ele olhou ao redor e seu olhar recaiu sobre os luxuosos sofás de couro branco no salão principal, agora encharcados e inúteis. Aquilo. Arranquem as almofadas, todas elas. Arthur e Rodrigo se entreolharam, mas a hesitação durou apenas um segundo. Com canivetes e as próprias mãos, começaram a rasgar os sofás que valiam mais que um carro, arrancando a espuma de alta densidade. Preciso de mais. Tecido. Muito tecido, Jonas ordenou. Seu olhar encontrou o de Larissa, que estava parada, tremendo. Seus vestidos, as cortinas, toalhas de mesa, tragam tudo. Houve um momento de choque. Destruir suas roupas de grife? As cortinas de seda importada? Mas o olhar de Jonas não permitia discussão. Vê-lo em ação era ver um mestre em seu ofício. Ele pegou a espuma e os tecidos e, com uma força e técnica impressionantes, começou a socá-los na fenda de onde a água jorrava, usando um pé de cabra que encontrou em um armário para empurrar o material e criar uma rolha improvisada e gigantesca. O fluxo de água diminuiu para um gotejamento grosso. Não era uma solução permanente, mas lhes compraria tempo. Bom, agora o leme, Jonas anunciou, já subindo as escadas. Precisamos de força bruta. O sistema de direção de emergência do Invictus não era um simples volante. Era um mecanismo hidráulico manual localizado em um compartimento na popa, operado por uma grande manivela que exigia a força de 2 homens para ser movida. Jonas, com a ajuda de Arthur, destravou o sistema. Você e seu amigo, ele disse, apontando para Rodrigo, ficarão aqui.
eu vou dar as ordens da ponte. Quando eu gritar bom bordo, vocês giram para a esquerda. Este bordo, para a direita. Com toda a força que tiverem, a vida de todos depende dos seus braços. A humilhação era completa. Os dois herdeiros, cujos maiores esforços físicos se resumiam a uma partida de tênis, eram agora a força motriz, os músculos brutos ao serviço da mente do velho pescador. Jonas voltou para a ponte, com Arthur em seus calcanhares. Você fica aqui comigo, ele ordenou a Arthur. Segure a lanterna no compasso e me diga o que ele está marcando, sem parar. E assim começou a longa noite. Jonas, no leme de emergência interno da ponte que agora estava conectado ao mecanismo na popa, lutava para controlar o iate. Arthur, ao seu lado, recitava os números do compasso, a voz monótona. 270 graus. 275. 280. Era o trabalho mais importante de sua vida. Uma onda gigantesca, maior que todas as outras, surgiu na escuridão à frente deles. Arthur prendeu a respiração, certo de que era o fim. A onda parecia um muro prestes a desabar sobre eles. Este bordo, com força! Jonas gritou no intercomunicador de emergência que ele havia conseguido fazer funcionar. Arthur ouviu os gritos de esforço de Rodrigo e do outro rapaz na popa. Jonas girou o leme, não para fugir da onda, mas para encontrar o casco dela em um ângulo preciso. O Invictus subiu pela parede de água, adernando a um ponto que parecia que ia virar, e então milagrosamente deslizou pelo outro lado, caindo com um impacto que fez todo o barco tremer. Arthur olhava para Jonas, boquiaberto. Como você sabia o que fazer? Jonas não tirou os olhos da escuridão. Preste atenção, menino, ele disse, a voz calma e professoral. O mar tem ritmo. É como um animal grande e zangado. Se você lutar contra ele de frente, ele te quebra. Se você dançar com ele, talvez ele te deixe viver. Naquele momento, Arthur não estava apenas recebendo ordens, estava tendo uma aula. Uma aula sobre um universo que ele nunca soube que existia. Um universo onde a intuição valia mais que dados, e a experiência mais que qualquer inteligência artificial. A dinâmica a bordo havia mudado completamente. A hierarquia social baseada em dinheiro havia se dissolvido, substituída por uma hierarquia natural baseada em competência. Larissa, que horas antes não olharia na cara de um funcionário, apareceu na ponte com uma garrafa térmica de café que ela conseguira fazer em um fogareiro de emergência. Jonas, o senhor quer um café? Ela perguntou, a voz tímida, respeitosa. Obrigado, menina, ele disse, sem tirar as mãos do leme. Arthur pegou um copo para ele. O gesto era de um subordinado servindo seu capitão. Lentamente, dolorosamente, o Invictus começou a se mover em uma direção controlada. Não estavam mais à deriva. Estavam navegando. Cada metro conquistado era uma vitória, fruto da mente de um homem e da força bruta de outros. Jonas olhou para Arthur, cujo rosto, iluminado pela lanterna, mostrava uma exaustão e uma concentração que ele nunca vira antes. Você está aprendendo, menino. Não era um elogio. Era uma simples constatação de fato. E para Arthur, valeu mais do que qualquer contrato de $1 bilhão. O Invictus estava morto. Sua alma tecnológica havia se esvaído. Mas, pela primeira vez naquela noite, o barco tinha um capitão. E ele os levaria para casa. A noite se arrastou como uma ferida aberta. O tempo, que antes era medido em taças de champanhe e batidas de música eletrônica, agora era marcado pelo ritmo torturante da sobrevivência. Para Arthur, cada minuto era uma eternidade de dor. Seus braços, que até então só haviam levantado pesos na academia com um personal trainer, gritavam em agonia a cada volta da manivela do leme de emergência. Suas mãos, antes imaculadas, estavam em carne viva, com bolhas que estouravam e sangravam. Ele e Rodrigo trabalhavam em um silêncio ofegante, os corpos cobertos de suor e água do mar, movendo o leme pesado em resposta aos comandos monossilábicos de Jonas. Enquanto seu corpo era punido, sua mente, pela primeira vez em anos, estava dolorosamente clara. Livre da névoa do álcool, do ego e da tecnologia, ele via tudo com uma clareza brutal. Olhava para seus amigos e não via mais os parceiros de festa, mas crianças assustadas. Larissa estava encolhida em um canto, enrolada em uma cortina rasgada, o rosto pálido e sem o filtro do Instagram que a fazia parecer perfeita.
Ela não era mais um símbolo de desejo, era apenas uma menina com frio. Os outros, que antes competiam para contar a anedota mais impressionante, agora dividiam um único pacote de biscoitos de emergência, a antiga hierarquia social completamente aniquilada. O momento mais revelador veio por volta das 4 da manhã. Rodrigo, exausto, simplesmente parou de girar a manivela, o corpo tremendo. Não aguento mais. Arthur. Ele gemeu, a voz quebrada. Meus braços, eles não me obedecem mais. Eu vou morrer aqui. O Arthur de 12 horas atrás teria zombado dele, o chamado de fraco. Teria feito uma jogada cruel. Mas o homem que encarava agora era diferente. Ele viu o desespero genuíno nos olhos do amigo, a mesma fragilidade que sentia em si mesmo. Rodrigo, olha para mim, Arthur disse, a voz firme, surpreendendo a si mesmo. A gente não vai morrer. O velho sabe o que está fazendo. A gente só precisa aguentar mais um pouco. Pensa na sua família, pensa em qualquer coisa. Mas não para de girar. Ele colocou a mão em carne viva no ombro do amigo. A gente consegue. Da ponte de comando, Jonas observou a cena em silêncio. Ele, que via tudo, notou a mudança. Viu que o menino mimado estava aos poucos se transformando em um homem. Alguns minutos depois, Jonas desceu da ponte. Ele não disse nada, apenas estendeu sua velha garrafa térmica para os dois rapazes. Dentro havia um café forte, amargo e quente. Era a bebida mais deliciosa que Arthur já havia provado. Jonas também lhes deu um pedaço de pão duro que tirou do bolso da jaqueta. E enquanto Arthur mastigava o pão, que em outra vida não daria nem para seus cachorros, Jonas lhe deu um breve e quase imperceptível aceno de cabeça. "Está fazendo bem, menino", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro contra o barulho do mar. Aquelas 4 palavras, ditas por aquele velho, sem um pingo de ironia ou sarcasmo, atingiram Arthur com mais força do que qualquer elogio que já recebera de príncipes, ministros ou bilionários. Foi a primeira vez em sua vida que se sentiu genuinamente orgulhoso de si mesmo. E então, lentamente, a escuridão começou a ceder. O preto absoluto do céu deu lugar a um azul marinho profundo, depois a um cinza pálido no horizonte. A chuva diminuiu, transformando-se em uma garoa fina. O vento perdeu sua fúria, tornando-se um sopro constante, mas manejável. O mar, embora ainda agitado, já não era um monstro assassino, mas um gigante cansado. O nascer do sol foi o espetáculo mais bonito e doloroso que qualquer um deles já havia presenciado. Uma faixa tímida de rosa e laranja rasgou o céu cinzento, iluminando as nuvens e o mar revolto. Para aquele grupo de sobreviventes, não era apenas um novo dia, era uma ressurreição. "Terra à vista!" A voz de Jonas, calma como sempre, soou da ponte. Todos se arrastaram para as amuradas, e lá estava, através da névoa da manhã, a silhueta escura e reconfortante da costa. Não era Marina de Angra com seus iates e restaurantes de luxo. Era uma enseada selvagem, protegida por paredões de rocha. Um lugar que não aparecia nos guias turísticos. Um lugar que só alguém como Jonas conheceria. O alívio coletivo foi uma onda de emoção que varreu o iate. Lágrimas escorreram livremente, mas desta vez não eram de medo, eram de gratidão. Abraços foram trocados, abraços desajeitados e genuínos entre pessoas que, até a noite anterior, mal se conheciam de verdade. Jonas guiou o Invictus, agora mancando como um animal ferido, para dentro da enseada protegida. A água ali era calma, quase parada, um santuário em meio ao caos que ainda reinava no mar aberto. Com uma última manobra, ele desligou o mecanismo de emergência e o silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto. Ele jogou a âncora, cujo som da corrente descendo foi a melodia final daquela longa ópera de sobrevivência. Da ponte de comando, Jonas observou a cena em silêncio. Ele, que via tudo, notou a mudança. Viu que o menino mimado estava aos poucos se transformando em um homem. Alguns minutos depois, Jonas desceu da ponte. Ele não disse nada, apenas estendeu sua velha garrafa térmica para os 2 rapazes. Dentro havia um café forte, amargo e quente. Era a bebida mais deliciosa que Arthur já havia provado.
Jonas também lhes deu um pedaço de pão duro que tirou do bolso da jaqueta. E enquanto Arthur mastigava o pão, que em outra vida não daria nem para seus cachorros, Jonas lhe deu um breve e quase imperceptível aceno de cabeça. "Está fazendo bem, menino", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro contra o barulho do mar. Aquelas 4 palavras, ditas por aquele velho, sem um pingo de ironia ou sarcasmo, atingiram Arthur com mais força do que qualquer elogio que já recebera de príncipes, ministros ou bilionários. Foi a primeira vez em sua vida que se sentiu genuinamente orgulhoso de si mesmo. E então, lentamente, a escuridão começou a ceder. O preto absoluto do céu deu lugar a um azul marinho profundo, depois a um cinza pálido no horizonte. A chuva diminuiu, transformando-se em uma garoa fina. O vento perdeu sua fúria, tornando-se um sopro constante, mas manejável. O mar, embora ainda agitado, já não era um monstro assassino, mas um gigante cansado. O nascer do sol foi o espetáculo mais bonito e doloroso que qualquer um deles já havia presenciado. Uma faixa tímida de rosa e laranja rasgou o céu cinzento, iluminando as nuvens e o mar revolto. Para aquele grupo de sobreviventes, não era apenas um novo dia, era uma ressurreição. "Terra à vista!" A voz de Jonas, calma como sempre, soou da ponte. Todos se arrastaram para as amuradas, e lá estava, através da névoa da manhã, a silhueta escura e reconfortante da costa. Não era Marina de Angra com seus iates e restaurantes de luxo. Era uma enseada selvagem, protegida por paredões de rocha. Um lugar que não aparecia nos guias turísticos. Um lugar que só alguém como Jonas conheceria. O alívio coletivo foi uma onda de emoção que varreu o iate. Lágrimas escorreram livremente, mas desta vez não eram de medo, eram de gratidão. Abraços foram trocados, abraços desajeitados e genuínos entre pessoas que, até a noite anterior, mal se conheciam de verdade. Jonas guiou o Invictus, agora mancando como um animal ferido, para dentro da enseada protegida. A água ali era calma, quase parada, um santuário em meio ao caos que ainda reinava no mar aberto. Com uma última manobra, ele desligou o mecanismo de emergência e o silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto. Ele jogou a âncora, cujo som da corrente descendo foi a melodia final daquela longa ópera de sobrevivência. A jornada física havia terminado. Todos estavam exaustos, machucados, mas vivos. Rodrigo e os outros desabaram no convés, adormecendo quase instantaneamente. Larissa, pela primeira vez, não pegou o celular. Apenas sentou-se, olhando para a praia deserta, o rosto vazio de expressão. Arthur permaneceu de pé, o corpo protestando a cada músculo, as mãos ardendo. Ele olhou para seu iate, o Invictus. O nome agora era uma piada de mau gosto. O convés estava um caos de destroços, o interior inundado, a tecnologia de ponta reduzida a lixo eletrônico. Era um reflexo perfeito de sua própria vida. Seu olhar se moveu para Jonas. O velho estava no convés, calmamente enrolando uma corda com a mesma atenção que daria em um dia normal de trabalho. Ele não parecia cansado, nem triunfante. Ele simplesmente era. Uma força da natureza, tão calma e poderosa quanto o mar que agora descansava. Arthur olhou para aquele homem que ele havia humilhado, aquele homem que lhe salvara a vida. Ele não via mais o velho da doca. Ele via seu capitão, seu professor, seu salvador. Ele devia tudo àquele homem, e não tinha a menor ideia de como começar a pagar aquela dívida impagável. A manhã na enseada era de uma paz surreal. O sol subia em um céu lavado, a água estava calma e cristalina, e a única trilha sonora era o som suave das ondas na praia e o choro ocasional das gaivotas. Para os sobreviventes a bordo do Invictus, era como acordar de um pesadelo febril. Eles se moviam lentamente pelo convés destruído, os corpos doloridos, os rostos marcados pela exaustão e pelo trauma, falando em sussurros, como se tivessem medo de acordar a tempestade novamente. Arthur não dormiu. Ele passou as primeiras horas da manhã observando Jonas. O velho, como se nada de extraordinário tivesse acontecido,
havia voltado para a Teimosa, preparado um café em seu pequeno fogareiro e agora consertava uma rede de pesca com movimentos lentos e pacientes. Sua calma era a coisa mais desconcertante do mundo. Ele havia navegado pelo inferno e agora remendava uma rede como se fosse uma terça-feira qualquer. Por volta das 10 da manhã, um barco de resgate da Marina, finalmente capaz de navegar com segurança, apareceu na entrada da enseada. O retorno foi um cortejo fúnebre e silencioso. A Teimosa na frente, seu motor diesel suando forte e constante, e atrás, sendo rebocado como um animal grande e ferido, o Invictus, com seu casco arranhado, suas janelas quebradas e seu nome irônico brilhando pateticamente sob o sol. A chegada na Marina foi um espetáculo. Repórteres, curiosos e outros proprietários de barcos se aglomeraram no cais apontando câmeras e celulares para a cena. A notícia de que o iate mais caro da costa havia sido pego na tempestade se espalhava como fogo em palha. Todos esperavam que Arthur Belmont, o playboy bilionário, desembarcasse com uma história arrogante de sobrevivência. Mas o homem que desceu do Invictus não era o mesmo que havia partido. Ele ignorou os repórteres que gritavam seu nome, passou direto por seus pais que haviam chegado num helicóptero e caminhou, mancando, até o canto humilde onde Jonas amarrava a Teimosa. Jonas terminou seu último nó e se virou para encontrar Arthur parado à sua frente. O velho não disse nada, apenas esperou. Arthur, pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. As palavras, que sempre foram suas ferramentas de poder e persuasão, pareciam inúteis. Ele recorreu à única linguagem que conhecia. Tirou o talão de cheques do bolso da jaqueta encharcada, uma caneta de ouro e, com a mão ainda tremendo, assinou seu nome em uma folha. Ele a estendeu para Jonas. "Escreve o número que você quiser", Arthur disse, com a voz rouca. "Qualquer um. 1 milhão, 10 milhões. O que for, é seu." Jonas olhou para o cheque em branco. Depois, para o rosto de Arthur. Ele não pegou o papel. Em vez disso, com sua mão calejada, ele gentilmente empurrou a mão de Arthur de volta. "Não fiz por dinheiro, menino", ele disse, a voz sem um pingo de julgamento. "Fiz porque era o certo a se fazer. A vida não tem preço." Ele se virou para pegar suas coisas no barco. Arthur ficou ali, segurando o cheque como se fosse lixo. A recusa de Jonas foi a lição final e mais devastadora. Ele estava tentando pagar pela própria vida como se estivesse comprando um carro novo, e o velho, em sua simplicidade, lhe mostrava que as coisas mais valiosas do mundo, coragem, sabedoria e vida, não estavam à venda. "Mas eu preciso te agradecer. Eu te devo tudo", Arthur insistiu, seguindo Jonas. Jonas parou e se virou. "Quer me pagar?" ele perguntou, e seus olhos azuis desbotados pareciam enxergar através de Arthur. "O pagamento é você ter entendido que o mar é maior que você, ter entendido que sua tecnologia não vale nada quando a natureza se zanga. Se você entendeu isso, a dívida está paga." Nas semanas que seguiram, Arthur Belmont desapareceu. Ele não deu entrevistas, vendeu suas ações na empresa de aplicativos e, para o choque de todo o seu círculo social, colocou o Invictus à venda, no estado em que estava, por uma fração do seu valor original. "Você vai vender o melhor iate do mundo?" Rodrigo lhe perguntou ao telefone, incrédulo. Ele não era o melhor. Ele não tinha capitão. Um mês depois, Arthur apareceu na casa simples de Jonas. O velho estava na varanda, consertando uma cadeira de balanço. Arthur não usava terno, vestia calça jeans e uma camisa simples. Em suas mãos, ele trazia 2 envelopes. "Jonas", ele disse sentando-se no degrau da varanda. "Eu pensei muito no que você disse, sobre pagamento." Ele estendeu o primeiro envelope. Dentro estava a escritura daquela pequena casa e do terreno ao redor. Estava no nome de Jonas. "Não é pagamento", Arthur disse rapidamente, vendo a expressão de Jonas começar a se fechar. "É um presente. Um homem como você merece ser dono do seu próprio chão. Ninguém mais pode te mandar embora daqui." Antes que Jonas pudesse protestar, Arthur estendeu o segundo envelope. Eram as chaves e os documentos de um barco novo, atracado na marina. Uma traineira de pesca, não de luxo, construída sob medida, com o melhor motor a diesel, os melhores equipamentos de segurança e o casco mais forte que o dinheiro podia comprar.
Na polpa, pintado em letras azuis e simples, estava o nome: Teimosa 2. Isso também não é pagamento, Arthur disse, a voz embargada. É um presente, de um homem que está aprendendo a respeitar o mar para o homem que o ensinou. Jonas olhou para os documentos, depois para Arthur. E pela primeira vez, Arthur viu o velho pescador sorrir. Um sorriso genuíno, que iluminou as rugas em seu rosto. Aceito, menino. Ele disse, mas com uma condição. Qualquer uma. Você vai me ajudar a colocar ele na água, e vai aprender a fazer os nós direito desta vez. 6 meses depois, a cena na marina era outra. Arthur, mais magro, e com as mãos que agora mostravam alguns calos, estava sentado no cais ao lado de Jonas, limpando peixes. Ele havia passado os últimos meses aprendendo a navegar, a ler o tempo, a consertar o motor, a respeitar o silêncio. Havia vendido o apartamento na cidade e comprado uma casa simples, perto do mar. Ele não era mais o dono do jogo, era apenas um aprendiz. O tempo vai virar amanhã, Jonas disse, olhando para o céu. É, Arthur concordou, olhando para as mesmas nuvens. Vento sudoeste, vai trazer chuva, mas passa rápido. Jonas olhou e acenou com a cabeça, o mesmo aceno de aprovação que lhe dera no meio da tempestade. Era tudo que Arthur precisava. Eles terminaram o trabalho em silêncio confortável, olhando para o mar calmo que se estendia até o horizonte. Arthur finalmente entendera que a maior riqueza não era ser invencível, mas sim ser teimoso o suficiente para aprender, para mudar e, acima de tudo, para respeitar.